Olá, este é o canal Hashtag Eu Leio, eu sou o Romildo, nosso objetivo é compartilhar com vocês dicas de bons livros, afinal, para cada um que você escolher ler, estará deixando de ler outros milhares. A vida é muito curta para ler livros ruins, não é verdade? Conforme C.S. Lewis, sobre a boa leitura, ele disse que um bom sapato é um sapato que você não percebe que está usando. Assim também ele diz que a boa leitura se torna possível quando você não precisa pensar conscientemente nos olhos que você tem, na luz, na impressão ou na ortografia. A nossa dica de hoje é um destes livros que, se você ler, vai se sentir e sentirá, claro, um conforto de tal tamanho e também pela sua própria simplicidade, sem deixar claro de ela ser uma leitura profunda. A dica deste vídeo então é sobre Dietrich Bonhoeffer. Antes, quero motivá-lo a assistir o nosso primeiro vídeo deste canal, Como Ler Livros. Lá eu dou 3 dicas para você se tornar um bom leitor ou uma boa leitora. Convido você também para apoiar este nosso canal, se inscrevendo, curtindo os vídeos e compartilhando com seus amigos. Então, vamos lá para mais uma dica de leitura. Este é o livro que eu trago para vocês, Bonhoeffer para Todos. É um livro pequeno, 168 páginas, foi lançado neste ano de 2020 pela editora Ultimato. É um livro que pode ser tratado como uma espécie de biografia, mas não só. Veja que este livro se trata de um daqueles livros fáceis de ler e de entender. Ele está dividido da seguinte forma. Primeiro capítulo, os autores tratam sobre a vida de Bonhoeffer. É quase a metade do livro sobre a vida de Bonhoeffer. No capítulo 2, 3, 4 e 5, eles vão tratar de alguns temas caros aí para Bonhoeffer. Primeiro, Cristo existindo como comunidade. No capítulo 3, a graça que custa muito, onde ele vai falar sobre o discipulado. E no capítulo 4, ele fala da ação representativa vicária e também da ética como formação. E no capítulo 5, ele fala de um tema muito importante ainda para o nosso tempo, cristianismo sem religião. E no capítulo 6, o último capítulo, eles trazem aí o legado de Bonhoeffer, o que ele nos deixou de herança, tanto teológica como também filosófica. E no final do livro tem algumas notas e leituras complementares, onde os autores, ao longo de todo o livro, vão trazendo aí pensamentos, falas de Bonhoeffer a partir de suas obras. Então veja que, ao contrário de outros relatos sobre a vida de Bonhoeffer, que são conhecidos pelos seus dias finais, por exemplo, a resistência antinazista, a prisão e a própria execução no ano de 1945 pelo nazismo, este livro, então, Bonhoeffer para Todos, ele começa bem antes de tudo isso, ou seja, desde a infância e da própria influência que Lutero levou para a vida de Bonhoeffer. Então, Bonhoeffer foi um grande leitor e estudioso de Lutero. E também, Bonhoeffer foi alguém intelectualmente aguçado e também ele tinha uma aptidão musical bem peculiar e também ele obteve uma boa herança familiar culta que o levou também a ser um grande estudioso e alguém que se formou de uma forma assim até bem prematuro, né, nos seus estudos, vindo até a concluir seu doutorado com 21 anos. De uma teologia então sofisticada e também devoção pessoal, qualificação acadêmica e paixão pastoral, Bonhoeffer ele é conhecido como pastor e mártir, amava o que pensava e aquilo que ele pensava ele procurava praticar e viver realmente. A sua integridade então entre vida e pensamento, fé e obediência o levou a mudar a própria história. Um livro então fácil de ler e ricamente ilustrado, oferece aí uma visão concisa e lúdica da vida e do pensamento de um dos maiores teólogos da história. Bonhoeffer para Todos é uma introdução brilhante, então, à teologia e ao legado de Bonhoeffer. Os autores trazem aqui uma abordagem equilibrada, rica em detalhes e também bem abrangente.
Combina aí uma história de vida fascinante e os principais temas teológicos de Bonhoeffer, o qual torna este livro um tesouro tanto para principiantes como para velhos conhecidos e leitores e estudiosos de Bonhoeffer. Quero deixar 2 fragmentos deste livro que são citações do próprio Bonhoeffer em suas obras. A primeira é: se quisermos que a fé seja restaurada em uma nação que se desviou do cristianismo, a Igreja deve pregar mais uma vez o que é central na fé cristã, o chamado então de Jesus Cristo para que o sigamos. E um outro pensamento: não é o ato religioso que faz o cristão, e sim participar dos sofrimentos de Deus na vida secular. O ato religioso, diz Bonhoeffer, é sempre algo parcial. Já a fé é algo integral, envolvendo então a vida de uma pessoa como um todo. Jesus chama os homens não a uma nova religião, mas à própria vida. Alguns outros livros e escritos então de Bonhoeffer que já estão traduzidos aqui no Brasil. Trago este daqui, Ética, que é um dos livros bem importantes de Bonhoeffer para entender um pensamento central na vida dele, a ética inclusive como formação. Temos ainda Discipulado, que é um baita livro que você não pode deixar de ler, inclusive é uma dica de você poder estudá-lo junto com mais pessoas. Tem também esta versão da editora Mundo Cristão, do Discipulado. É uma linguagem um pouco mais simplificada, mais fácil talvez de entender do que a versão anterior. Tem também este livreto, Vida em Comunhão, que é um livro que fala sobre a eclesiologia, como nós vivemos e experimentamos o próprio Jesus Cristo nas relações diárias. Ainda temos este livro aqui, Quem é e Quem foi Jesus, e junto, A Essência da Igreja. Então a metade deste livro fala da essência da igreja e a outra metade, Quem é e Quem foi Jesus Cristo. Este livretinho, com uma capa já atualizada, diferente, mas super importante para você que gosta de estudar os Salmos, orando com os Salmos. Então todos estes livros aqui são do próprio Bonhoeffer traduzidos para o português aqui no Brasil. Ainda tem outros livros, por exemplo, Resistência e Submissão, que são cartas da prisão, quando Bonhoeffer estava preso antes de ser executado. Ainda tem outro livreto, Criação e Queda, que também é muito importante. E talvez aí o principal destes livros, A Comunhão dos Santos, onde ele vai justamente trabalhar a questão da igreja, a vida eclesiástica, uns com os outros, a partir então da sua tese de doutorado, algo muito importante também para nós lermos e estudarmos, principalmente se você quer ler mais um pouquinho aí sobre o próprio Bonhoeffer, né, sobre o que ele escreveu. Com todas essas dicas, então, reforço que você comece lendo Bonhoeffer para Todos, depois vá lendo estas outras obras diretas dele para ir se familiarizando, né, em primeira mão com seus próprios escritos. Espero que tenham gostado dessa dica, agradeço a você que nos assistiu. Não esquece então de curtir e se inscrever no nosso canal e também de indicá-lo aos seus amigos. Deixe seu comentário aqui embaixo após ler o livro Bonhoeffer para Todos. Uma boa leitura e até o nosso próximo vídeo, #Eu Leio.